Bom, pessoal, tertúlia. meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de novembro de 2013, segunda-feira. O verbete é do número 2831, com 6 páginas, 47 logias e 16 máximos. O título do verbete é Técnica da Amparabilidade Parajurídica. A especialidade é Paradireitologia, e que vai ser defendido pela professora Márcia Ram com muita propriedade, muita experiência. A professora Márcia Ram, ela é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, brasileira, natural de Gramado, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde fevereiro de 2005, docente em Conscienciologia desde setembro de 2007, tenepsista desde julho de 2007. Vamos à definologia. A técnica da amparabilidade parajurídica é um método teático multidimensional aplicado às práticas jurídicas, objetivando favorecer a recomposição ou a reconciliação entre consciências em conflito, mediante a proposta de ações e reações amparadas, atendendo aos códigos da lei, da cosmoética e do paradireito. Na pensinologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade, os ortopensenes, os benignopensenes, o materpensene reconciliador fomentando a recomposição grupocármica. Na fatologia, a avaliação da parajurisprudência, a metodologia de para-auxílio pontual anticonflitivo, o procedimento parajurídico autopacificador, o detalhamento exaustivo dos conflitos, ampliando a visão de conjunto sobre o grupokarma, a descoberta do nó górdio conflitivo, o exercício de discernir o melhor para todos, a reeducação através da saturação dos próprios erros e o posicionamento judicial recompositor. Na parafatologia destacamos as audiências servindo de cenário a recomposições grupocármicas, a taxologia das soluções, as técnicas parapsíquicas e cosmoéticas aplicadas ao direito intrafísico, a percepção da parajustiça cósmica, a pesquisa da parajurisprudência multidimensional poliplanetária no nível acessível à consciência no atual momento evolutivo, a central extrafísica da fraternidade. Na argumentologia, nós destacamos aqui o item tecnicidade, que constitui uma listagem de 5 procedimentos utilizados na aplicação prática da técnica da amparabilidade parajurídica. Na remissiologia, ressaltamos os seguintes verbetes: advocacia interassistencial, amparabilidade, mediador, mega responsabilidade e paradireito. A frase enfática: a técnica da amparabilidade parajurídica auxilia a desatar nós, aprisionadores, e construir elos afetivos ao estimular a anticonflitividade nas neoposturas autorrecompositoras cosmoéticas. Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser a aplicação da técnica da amparabilidade parajurídica oportunidade evolutiva para os envolvidos? Ampliou a cosmovisão pessoal a respeito do trabalho anticonflitivo paradireitológico? A bibliografia compõe-se de 5 referências. E a mega-análise do professor João Paulo, nós temos os seguintes itens: parajurisprudência, autodiscernimento, anti-acompliciamento, benignopensenidade, anticonflitividade, ortopensenidade, resolutividade, reconciliação, pacificação, orientação, mediação,
auxílio, para-dever, tecnologia, lucidocracia, amparologia, harmoniologia, paradireitologia, cosmoeticologia e interassistenciologia. Bom, nós já temos aqui algumas questões dos teletertulianos, mas eu gostaria, professora Márcia, de você colocar aqui no início o porquê desse tema, o que levou a pesquisar esse tema. Boa tarde a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando a respeito desse tema, porque realmente assim não é à toa que eu estou aqui. Esse tema decorre de um trabalho que eu venho realizando já há alguns anos, desde 2011, tecnicamente. Eu venho aplicando essa técnica. Inicialmente aplicava apenas no escritório de advocacia. Hoje em dia eu vejo que ela é aplicável em várias situações, inclusive em audiências onde eu tenho a oportunidade de atuar como juíza leiga, no juizado especial, e tem auxiliado muito para resolver os conflitos. Então, a razão é essa, é porque vem de uma aplicação mesmo da técnica, por isso que estou aqui. Sua vivência já nessa linha. Exatamente. Bom, então nós temos aqui a primeira pergunta do teletertuliano. Estrangeirismologia, página 19, segunda linha. Poderia ampliar a incidência para-legislativa erga omnes e o jus naturale cosmoético? Sim. A questão da incidência para-legislativa ser erga omnes parte do princípio de que, quando a gente está lidando com para-direito, nós estamos falando em cosmoética. E, ao falar em cosmoética, todas as decisões, as questões que envolvem os códigos, elas são para todos. Elas não envolvem apenas o interesse de um ou de outro. Então, essa é a incidência. E o segundo item, que é o jus naturale cosmoético, seria aquele direito natural que envolve justamente as leis da cosmoética. Aquilo que é o melhor para todos seria um resgate desse direito natural, daquilo que está insto ao cosmos, digamos assim, que é naturalmente um direito, mas que às vezes, dependendo do nível evolutivo em que a gente está, a gente não se dá conta que existe o que a gente entende por direito, mas que aqui pesquisamos e entendemos como sendo para-direito mesmo, ou para-dever, algo para todos. Ok. Na fatologia, página 19 também, primeira linha. Como funciona a metodologia do para-auxílio pontual anticonflitivo? Essa metodologia é justamente a técnica da amparabilidade parajurídica. Ou seja, em termos práticos, resumidamente, você entra em contato com um conflito, uma pessoa que esteja envolvida em um conflito, você vai fazer o quê? Naquele primeiro momento, você precisa fazer uma análise de você mesmo lidando com aquilo. Como que eu reverbero? Qual é a repercussão? Em termos gerais, em termos holossomáticos. Como está meu soma, meu energossoma, meu psicossoma, meu mental soma? Num segundo momento, como está a pessoa que está à minha frente? Ela está equilibrada? Ela está chorosa, vitimizada? Ela está agressiva? Ela mantém uma assertividade? Começa a avaliar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Muito rapidamente, busca essa análise. Num segundo momento, o que fazer? Busca ampliação disso. Começa a questionar a pessoa, para ela trazer os elementos que geraram aquela situação dela estar procurando, ou às vezes conversando. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Quando? Como? Por quê? Começa a perguntar, a pessoa vai trazer aquilo. E aí, ao trazer, muitas coisas vêm. E é bom que ela traga bastante elementos daquele conflito para que você possa atuar de forma anticonflitiva. Por exemplo, na hora em que ela narra aquilo, você vai ver qual a sua vontade. Porque a pessoa deve ter uma vontade.
eu quero resolver isso. Não, eu quero simplesmente esquecer que isso aconteceu. Eu quero fugir disso. Alguma pretensão está por trás daquilo. E a vontade, ela é muito estudada pela teoria jurídica. Por isso que a questão da amparabilidade parajurídica é muito fácil de fazer analogia com a conscienciologia, porque a gente sabe, né? Nós aqui estudamos a vontade como sendo o mega propulsor da evolução. Então, no direito, a vontade, ela é a pretensão da parte. Que aí entra o dolo, né? Entra a condição do dolo, muitas vezes não. Essa é na intenção, que Na daí intenção. já é o segundo ponto, segundo. que aí a questão da intencionalidade aqui também entra. A gente aborda a questão da intencionalidade. Olha, essa intencionalidade, ela é cosmoética, não é? Como que a gente vai avaliar isso? A gente pode se utilizar das teorias jurídicas. Avaliar a culpa. O que é culpa? Em resumo, houve negligência, houve imprudência ou houve imperícia. Isso é culpa. A gente utiliza o conceito de culpa como sendo algo muito punitivo. Mas, na verdade, é isso. Houve negligência, imprudência ou imperícia. E o dolo é a intenção. Você tem intenção de prejudicar, aí é o dolo. Se você não tem intenção de prejudicar, pode cair na culpa. Então, esse seria o segundo elemento. Após avaliar a vontade, avalie a intencionalidade. E aí segue na avaliação da técnica, na argumentologia, aqui no item, aqui, prática. Então, primeiro ponto seria a auto- e heterochecagem holossomática, que eu expliquei antes. Página 23, né? Página 23. O segundo seria o detalhamento do caso, que a pessoa vai narrar os fundamentos, né? Você vai entender as sequências dos fatos. Aí passa para essa avaliação vidas, que entra a avaliação da vontade, da intencionalidade, do discernimento da pessoa. A pessoa está lúcida, não está? Está sob algum entorpecente, né? Ou está tão abalada que não consegue concatenar suas ideias. Aí vai para a auto-organização. Como você quer isso? Às vezes a pessoa quer uma coisa, tem uma boa intenção, mas o jeito que ela quer é que é anticosmoético. Então, no como, a gente também faz uma avaliação daquilo que está perene. E aí, num quinto momento, seria a superação. Como fazer para superar essa situação toda e se libertar daquela situação. E aí, paralelamente a essa avaliação, voltando à pergunta, a gente vai utilizar as técnicas todas para a autoconscientização multidimensional, entender as coisas que estão por trás do conflito, que não são somente físicas, que são extrafísicas. A gente vai buscar ver, através da TENEPS, de uma técnica de acoplamento áurico, joga bastante energia no processo, na pessoa, no amigo, enfim, quem traz aquele conflito. Todas essas coisas são possíveis de ser feitas. E o quinto item da técnica seria a reeducação do líder interassistencial. Porque nós precisamos, eu entendo, se pelo menos particularmente falando, eu vejo assim que é necessário que a gente se reeduque. Para a gente ser líder interassistencial, a gente precisa aprender a não ser conflitivo. A gente precisa aprender a lidar com o nosso conflito e o conflito alheio. E aí entra esse quinto item. Bom, nesse conflito X aí, eu fiquei furiosa, eu fiquei assediada, eu me contaminei, então, naquele ponto, eu tenho que atuar. É uma forma da gente também se melhorar em função daquilo que vem acontecendo. Muito bom. Na fatologia também, logo depois, na segunda linha, como podemos colocar em prática o procedimento parajurídico autopacificador? Como colocar em prática esse procedimento? Bom, a técnica ela está exposta aqui. Eu utilizo uma planilha. É uma coisa que me ajuda, porque eu vou catalogando os cases. Eu vou colocando a coisa organizada na minha vida, porque tenho usado isso de forma profissional e não profissional. Então, as planilhas, elas têm ajudado. Agora, para a gente, assim, no dia a dia, para facilitar, uma boa forma, assim, para a gente colocar em prática, é avaliar a nossa ação e a nossa reação. A gente tem ações que são conflitivas e tem reações que são pacificadoras, e vice-versa. Então, sempre que a gente quiser ser
estar amparado parajuridicamente, tanto a nossa ação quanto a nossa reação devem ser pacificadoras. Se eu responder a uma agressão com outra agressão, seja pensênica, eu já estarei fora dessa possibilidade de amparabilidade parajurídica. Na fatologia também, agora na página 20, 7ª linha, de que maneira o advogado com anos ou décadas de trabalho pode fazer a deslavagem cerebral quanto às técnicas jurídicas convencionais? Bom, ele precisa, em primeiro lugar, acho que abrir, sair do dogmatismo jurídico. A gente vive um dogmatismo muito intenso. Então, é importante a gente abrir para outras possibilidades, outras ciências, buscar ajuda em outras ciências. Por exemplo, na psicologia, na pedagogia, a gente pode ir para outras fontes e utilizar essa interdisciplinariedade no próprio direito. E, no caso, a conscienciologia como ciência, ela funciona assim como como é que eu posso falar, assim, um lava-jato para deslavagem cerebral, tanto do direito quanto de outros dogmas, que nós temos. Então, acho que é por aí, pelo estudo mesmo. Na parafatologia, 3ª linha, poderia falar mais sobre a taxologia das soluções? A taxologia das soluções, ela é uma ideia que está se transformando em fato e parafato, porque existe na nossa vivência as jurisprudências dos conflitos. Então, a taxologia das soluções seria o quê? Uma listagem das soluções. Existe um conflito, qual foi a solução para tal conflito? Pacífica. Seria isso. Então, a gente começar a listar, pesquisar isso e fazer realmente uma taxologia. Para tal situação, situação de divórcio, situação de título de crédito protestado, N situações. Quais as soluções possíveis, pacíficas, para resolver a situação? Muito bom. Vamos aos tertulianos. Pode ir. Em fatologia, na página 20, no final da primeira linha, você poderia falar um pouquinho de como é esse exercício de discernir o melhor para todos? Depois tem outra pergunta nessa aí também. Esse exercício de discernir o melhor para todos, ele envolve esses questionamentos da técnica. Porque na hora em que a pessoa vem, aparentemente, a gente pensa que a solução é uma. Mas quando a gente começa a aprofundar na questão, a gente vê que o melhor para todos, às vezes, não é aquela primeira solução que a gente viu. Então, a gente tem que buscar realmente, assim, perguntar: eu estou prejudicando alguém com essa minha vontade, com essa intenção, com essa minha ação? Quem vai sair prejudicado com isso? No momento em que tem um prejudicado, que tipo de prejuízo é esse? É o prejuízo mesmo? Começar a questionar. E o melhor para todos seria assim, aquela solução ela tem que ser redonda, porque se aparentemente aquela pessoa vai sair prejudicada, às vezes não é bem um prejuízo, é um aprendizado. É algo evolutivo para ela. Então, a gente tem que saber interpretar esses prejuízos à luz da cosmoética, daquilo que é o melhor para todos mesmo. Não é um exercício fácil. A gente não pode ter a pretensão de, nesse momento evolutivo, dizer que acerta em todos os casos. Mas a tentativa, ela já tem seus méritos, porque a gente está procurando errar menos, buscando uma visão maior de conjunto das pessoas que vão estar envolvidas naquela solução, naquela decisão, ou naquela ação que se vai entrar. É por aí. E a próxima é na página, em fatologia também, na 8ª linha, a jurisprudência das reconciliações, e a próxima, a desistência a defesas interprisionais. Ok. Bom, a jurisprudência das reconciliações é justamente isso, da gente procurar ampliar aquela taxologia que nós falávamos anteriormente para criar uma jurisprudência. Para a gente não ficar
atado mesmo a essa jurisprudência do conflito. Porque nos tribunais nós temos a jurisprudência, qual foi a solução que o juiz deu para o caso. O juiz achou essa solução, enquadrou na lei. Agora, quando a gente encontrar a jurisprudência das reconciliações, vai ser a jurisprudência que as próprias partes encontraram para aquele caso. Isso vai fazer com que elas tenham autonomia sobre o conflito delas. Elas não vão mais levar o conflito para um terceiro decidir. O conflito ele passa a ser decidido por elas e aquela decisão ela pode ser usada por outras pessoas futuramente, eventualmente. Isso não existe, é uma ideia, mas a gente pode trabalhar em cima dessa ideia. Eles não brigam, né? Exatamente. Veja aqui, a questão das sanções, por exemplo. As sanções, elas são parapedagógicas. Todas as sanções nossas, a cosmoética tem sanções. Sanções seriam os prejuízos reeducadores. Se a pessoa não tem perda, como é que ela vai avaliar alguma coisa? Quando ela perde algo, já se diz até na sabedoria comum, que você só dá valor depois que perde. Então, perdas, elas são extremamente necessárias porque elas são reeducadoras, né? Então, a sanção precisa ser aplicada também porque a cosmoética aplica as sanções. Ela tem as sanções próprias do que você perdeu, do que você não valorizou, de tudo isso. Então, não tem mais aquele ranço punitivo apenas. Não é uma punição, é um processo tarístico, que ensina muito. A dificuldade ensina. Uma outra coisa que eu vejo, Márcia, eu vejo muita relação desse trabalho seu com o princípio coincidência opositorum. Você viu essa relação? Como que você vê? Eu vi, só que eu já tinha encaminhado. E tem. Para pôr no verbete, assim, não. É só para ver como que você acha. Tem muita relação com esse princípio. E eu cheguei até a aplicar esse princípio numa ocasião, aplicando a técnica, eu inseri, porque as partes estavam tão conflitivas entre elas, que aí eu disse, não, vou usar. E eu usei. E foi muito bom, porque fechou, né? Fechou aquilo. Não, gente, vamos ver onde vocês concordam. O que vocês estão concordando? Ah, vocês estão concordando nisso? Então tá. Já anotei ali o que estava concordando. Aí, e agora? O que mais vocês concordam a partir disso? Porque cada ponto que eles concordam pode gerar um novo ponto de concordância. E aquilo vai somando um leque de concordâncias. No final, não saiu o acordo. Mas foi por uma mágoa. Uma mágoa que a pessoa lá em questão não perdoou e ela não quis abrir mão. Assim, quando terminou, eu acho que assim, não acredito. Foi por muito pouco. Mas ela não conseguiu abrir mão daquele sentimento. A outra pessoa estava bem já com relação às suas mágoas. Aí fica difícil, né? É importante abrir mão da mágoa. E as pessoas não se dão conta porque é um processo de vitimização, né? Ainda fica preso naquele segundo ponto ali do ciclo grupocármico, que quando a pessoa se dá conta que é só partir para a recomposição, para começar a fazer pelo outro, para resolver aquela... Ela se liberta, mas a pessoa muitas vezes não se dá conta. Mas esse princípio deveria estar aqui, Malo. Ele permeia. Bom, uma outra questão aqui de Télia Tertuliano, na parafatologia. 9ª linha. Gostaria que ampliasse a anamnese parajurídica multidimensional. Tá. Anamnese. Tá. Bom, esse parafato envolve a percepção de grupos afins, envolve a percepção de sincronicidades ligadas àquele fato com que se está atendendo. Eu estou assistindo agora uma série que se chama Dead Drop Diva. Nessa série dá para a gente perceber um pouco, claro, é intrafísicos, não sei se você conhece. Ela é uma advogada, na verdade ela não era, ela era uma modelo, e ela bateu o carro, morreu, aí ela apertou um botão para voltar, só que ela não voltou no corpo de modelo, ela voltou no corpo de uma advogada super atarefada e mega inteligente. E aí, todos os casos que trazem lá, é bem didático, eu estou citando porque vale a pena assistir. Todos os casos têm relação com o momento de vida dela. Tipo, ela vai atender uma situação lá de divórcio, aí ela está
envolvida lá no relacionamento, com uma situação difícil com o namorado. Enfim, então isso aqui, essa anamnese, ela tem a ver com isso. Por quê? Por que esse conflito veio para mim? Por que eu estou atendendo esse tipo de demanda hoje? Aí, conforme eu vou fazendo, puxando as minhas próprias coisas ali, as minhas relações com aquilo, eu vou ou tendo mais possibilidade de ajudar, porque eu já vivi, ou às vezes está vivendo a mesma coisa no mesmo momento que a pessoa e a ajuda se torna uma troca assim, né, de experiências. É isso. Bem. Miriam. O primeiro item da fatologia, a avaliação da parajurisprudência. De que maneira você realiza essa avaliação da parajurisprudência? Olha, essa avaliação ela é realizada através da confirmação pelas sincronicidades. Porque no momento em que a gente acerta uma orientação, aquilo vem uma confirmação em seguida. Por enquanto, eu não tenho, sim, eu gostaria de ter os livros da parajurisprudência, os compêndios onde eu pudesse consultar. Imagina se nós pudéssemos consultar isso, né? Assim, se existisse, mas eu acho que isso é muito mais interno. Então, eu tento avaliar a parajurisprudência nos resultados, no saldo daquele trabalho, né? Na quantidade de acertos que eu tenho obtido, dos erros também, porque a gente não acerta todas, eventualmente as coisas não são bem como a gente esperava, e por que não deram certo. Então, é por aí, sabe? É a avaliação do resultado. Houve sincronicidade em seguida? Será que tem que mexer para consertar? Márcia, a gente também não poderia pensar que a parapsicoteca pode servir como um repositório de vários casos servindo para a jurisprudência? Na hora que eu falei isso, me veio essa ideia. Na hora que eu estava falando, respondendo a pergunta da Miriam, eu tive essa ideia. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, sim. E uma outra questão que, às vezes, esse compêndio, quem tem que escrever é você, né? É uma possibilidade, não é? Márcia, e também na fatologia, na página 20, quarta linha de baixo para cima, você fala em a defesa recompositora e a defesa libertária. Eu gostaria que você fizesse uma análise das duas e um contraponto. Sim. Essa pergunta, obrigada. Essa pergunta eu tinha que responder mesmo. Porque assim, a gente faz muita defesa que ela é acumpliciadora. Quando a gente devolve na mesma moeda. Então, a defesa, por exemplo, a vitimizada é aquela que a gente vai se sentindo um coitado e vai lá pleitear algo em função de uma defesa, às vezes, do próprio ego. A defesa recompositora, ela é uma defesa que ela vai além dessa questão de vitimização, de defesa do próprio ego. Ela já começa a ajudar o outro. Você não vai mais se defender pedindo para si. Você vai se defender assertivamente, pontuando aquilo que é cosmoético. Aquilo que você entende, vamos falar assim, que seja cosmoético. E com isso você vai tentar recompor aquela situação passada. Porque quando a gente está envolvido num conflito, a gente se envolve naquele conflito, então a gente tem total dever de recompor. Porque a gente poderia não estar envolvido, a gente poderia desde o início ter lidado com aquilo de forma diferente. Não, a gente se envolveu no conflito, a gente entrou naquilo, sabe-se lá por que razão. Mas alguma coisa ainda nos atraiu para aquilo. Então a recomposição, ela vem disso. E a questão da libertária, a defesa libertária, ela é quando a gente já fez essa defesa recompositora e a gente chega num ponto em que a gente já consegue ir se libertando disso. A gente já está, então, não mais tão, não tendo que consertar tanto, né? A gente não precisa mais arrumar tantas coisas, a gente simplesmente fala e aquilo já atinge mais pessoas. Eu vejo assim, em termos
práticos, o que eu acho que seria uma defesa libertária é, por exemplo, quando uma defesa gera uma lei. Exemplo, a Lei Maria da Penha. Essa pessoa, ela foi se defender de uma situação bem complicada. E a defesa dela gerou aquela lei. E essa lei não beneficiou ela. Para ela já era tarde. Ela já estava numa cadeira de rodas. Agora, hoje em dia, toda e qualquer pessoa que esteja sujeita à violência doméstica, porque a Lei Maria da Penha ela é para mulheres, mas ela já está sendo utilizada por analogia para homens também, e crianças. Então, a pessoa vítima da violência doméstica já se beneficia dessa situação que ela passou. Isso é uma defesa libertária. Então, sob o ponto de vista desta pessoa, no caso aí, a Maria da Penha, em termos holocármicos, a contribuição dela é para o polikarma? Eu acho que é. Porque ela não escolheu. Ela pode estar atendendo a um grupo ainda das mulheres que estão sendo agredidas, ou dos homens, ou das pessoas, mas ela não escolheu. Ela fez aquilo para todos que passarem por aquilo. Eu acho que isso é polikarma. Eu entendo que sim. Pode ser que um dia eu mude de ideia, veja que é grupo, porque tem um grupo certo ali. Talvez os colegas possam me ajudar. Mas eu acho que é poli, porque ela não mede as consequências ela não está especificando um público-alvo. Quer dizer, o efeito foi muito maior do que o pretendido, né? É, muito maior. Isso teria a ver com o penúltimo trinômio, na trinomiologia, o trinômio anti-acompliciamento, desdramatização, antivitimização, em relação a esses tipos de defesa, né? A recompositora e a libertária. É bem isso. E eu tenho utilizado esse ciclo grupocármico até em audiências, explicando, traduzindo, não utilizando os termos aqui da conscienciologia, mas as pessoas entendem bem. Eu faço bolinhas e vou colocando assim, num papel. E aí embaixo eu coloco aqui, interprisão. Você aqui nessa briga está gerando a mesma coisa, retroalimentando essa situação difícil. Aí vou para a vitimização. Aqui você estava chorando, brigando, vítima e tal. Recomposição. Aqui você pode fazer o que para mudar? E olha, é muito didático. Vale a pena a gente estudar mais, se aprofundar e utilizar isso no dia a dia da gente, até para nós mesmos. Vale a pena. Obrigada, Márcia. Obrigada. Márcia, nessa linha, você tinha falado antes que você aplica a técnica e faz umas planilhas, né? Dá uma panorâmica, como é que é essa planilha? É Excel? O que você coloca? É uma planilha para cada caso. Aí eu coloco o nome da pessoa, qualificação toda, porque eu já vou utilizando isso para fazer depois, se eu tiver que fazer alguma peça, alguma petição, uma notificação, qualquer coisa, já tem ali todos os dados. Você coloca essas variáveis todas aqui, essas 5 variáveis. Eu coloco 60 perguntas. Ah, 60? São 60 perguntas que elas vão trabalhar essas variáveis todas e aprofundar as variáveis. Então, cada fase dessas 5 aqui, eu vou perguntando para a pessoa, você quer aprofundar? E aprofunda. Chega num nível assim de aprofundamento tal que a pessoa se dá conta, muitas vezes, da própria responsabilidade dela. Responsabilidade daquele conflito. Responsabilidade conflitiva. E aí ela passa a querer mudar isso, porque ela se dá conta que ela tem que ter o anticonflito à frente daquele conflito que ela gerou. E aí eu faço essas 60 perguntas em 2 sessões, normalmente, de 1h30, em média, cada sessão de consulta no escritório. E, ao final, a pessoa ela pode decidir que caminho tomar. Muitas vezes tem 5, 6 opções para ela. E ela pode decidir e ver o que é o melhor ali, que ela como se vai conduzir. Dependendo da situação, se o entendimento dela é no sentido, em algo assim que vá contra o meu próprio código pessoal de cosmoética, eu não dou seguimento.
Mas o que eu percebo assim, que as pessoas, em geral, elas querem acertar. Elas não querem errar. É muito difícil uma pessoa querer insistir no erro. Ela vai para acertar. Então, se ela se dá conta, diz, não, vamos acertar isso. E acerta. Márcia. Pode ir. Márcia, aqui na neossinapsologia, na penúltima linha, você pode falar das neossinapses decorrentes da teática da amparabilidade parajurídica? Olha, isso aqui é uma coisa bem pessoal. Eu acho que eu mudei muito. Depois que eu comecei a aplicar essa técnica, eu mudei muito a minha forma de pensar. Eu ainda estou mudando, sabe? Eu estou com neossinapses realmente assim para ficar menos conflitiva. Eu estou fazendo um esforço muito grande assim para reciclar isso, não me permitir mais. Eu acho que a gente tem que honrar a nossa condição. A gente não pode mais se permitir conflito, brigas. A gente tem que entrar no outro nível. A gente pode ser assertivo. E quando a gente se dá conta disso, a gente começa a mudar. Não, por que eu vou me vitimizar, ficar chorando pelos cantos, alugando os ouvidos de todos os meus amigos e inimigos e todo mundo que eu conheço por causa de uma situação X ou Y? Ou, ao contrário, por que eu vou ficar agredindo essa pessoa? A agressão, ela é muito, muito sutil, né? Na nossa vida aqui, a gente pensa, não agrido ninguém, mas às vezes até pensenicamente, exatamente no olhar, a gente agride. Então, essas coisas assim que eu tenho trabalhado, eu estou firme nisso, assim, de realmente, se eu recebo um choque, eu não vou devolver o choque. Um raio, né? O Mário até sempre fala do para-raio. Então, se eu vou receber aquele raio, tem que ser um para-raio. Vai para a Terra, recebo aquela carga energética, não vou devolver. Estou nesse exercício. Não é sempre que eu consigo. E você acha que essas neossinapses, elas ajudam naquilo que foi perguntado anteriormente, né? De, por exemplo, quem tem atividade na área jurídica, quem está dentro do Holopensene jurídico, fazer essa deslavagem cerebral, como você coloca aqui, quantas técnicas jurídicas convencionais, porque muitas dessas técnicas jurídicas convencionais vêm para acirrar o conflito, alimentar o conflito muitas vezes, né, e não para recompor, para pacificar. Então, essas neossinapses acabam também refletindo na prática profissional do operador do direito. Você percebe isso? Na sua prática cotidiana profissional, você tem mudado as suas abordagens? Tenho muito, tenho mudado, assim, eu acho que eu posso falar assim, em antes e depois. Com certeza, assim, mudou tudo. Hoje, eu tenho estudado muito o papel do agente reconciliador. Até isso eu quero trazer para um novo verbete, agente reconciliador. Porque é um perfil da pessoa, é esse perfil que eu quero alcançar. Que eu quero buscar um mater pensene, uma psicosfera de reconciliação. Que eu acho que isso ajuda a pessoa que está no direito, ou até a pessoa que está, por exemplo, na psicologia, ela tem esse holopensene, a pessoa vai chegar perto, ela vai sentir aquilo. Ela pode nem fazer, mas se ela tem esse holopensene, quanta assistência pode fazer? Às vezes os dois, como naquele caso lá que eu citei anteriormente, né, que a coisa faltou, não foi feito o acordo por causa da mágoa, os dois continuaram magoados. Mas quanta consciex veio para a minha psicosfera, que eu consegui ajudar depois na TENEPS, quanta coisa que pode ter sido feita, coisas que os amparadores podem ter atuado, e os dois continuaram, mas alguns outros pode ser que não. Então, acho que muda, ajuda, vale a pena insistir. E nessa mesma linha aí da prática profissional, né, da advocacia, na interaciologia, na penúltima linha, você coloca a interação, autoverbação e autodesassedialidade. Você poderia explanar um pouco melhor isso, até para, assim, eu acho que ajudar ou expandir as ideias, né, de quem atua na área jurídica, de quanto a condição do autodesassédio, ele
é resultado de uma prática de autoverbação, né, do profissional do direito. É na interaciologia, na antepenúltima linha. Sim, porque a gente fala e não faz. Então, isso fica muito evidente, fica aquela sombra. A gente percebe, a pessoa fala e ela não faz, aquilo fica na energia. Então, essa interação, agora é autoverbação, autodesassedialidade. No momento em que eu falo algo que realmente eu fiz, quanto àquilo, eu estou tranquila. Eu não tenho assédio, nem autoassédio, porque está feito, e é autêntico, e é o que é. Se é bom, se não é bom, é o que está feito. É a questão da autenticidade mesmo da pessoa. Olha, gente, é isso, você mostra. Isso é muito bom, até você está rindo, mas até para fins assim, de quem está, digamos que eu seja parte, me colocando não como operadora do direito, mas me colocando como parte. No momento em que eu realmente assumo aquela minha responsabilidade no conflito, aquilo para mim já limpa, porque eu assumi. No momento que eu assumi a minha responsabilidade, eu passo o quê? A fazer o meu autodesassédio, e aí eu assumo uma postura auto-imperdoadora e hétero-perdoadora. Nesse momento em que eu já não quero mais, então, me assediar ou assediar o outro com isso, eu melhoro, eu evoluo, ajudo, perdoo, não me perdoo, mudo, melhoro. Eu acho que é por aí. Agora, até mesmo para o operador do direito, né, para o agente recompositor, né, reconciliador, como você está falando, poder provocar esse tipo de reação nas partes, né, é importante que ele tenha essa prática também, né, Márcia? Que ele vivencie isso, né, para que ele possa passar isso para as outras pessoas, né? O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte, porque essa técnica ela é muito interessante, principalmente pela sua experiência profissional, pela sua experiência diária, mas ela tem que ser uma técnica, como tudo na conscienciologia, que tem que ser teática. Não adianta ser só pro forma, né? A pessoa apresentar lá 60 questões, fazer o questionário, se na vivência prática do advogado em si, vamos colocar assim, do agente recompositor, ele não aplica isso, ele não tem verbação, né? Ele não aplica isso para ele, né? Isso é uma coisa bem séria, porque eu já experimentei isso na prática. Tem certas situações em que a gente não está tão firme, sabe? Aquilo ali pega ainda. E aí vem o caso que é exatamente aquilo que tu está querendo mudar. E aí tu te contamina com aquilo. E aí, ao invés de ser um agente recompositor ou reconciliador, você vai ser um agente assediador. Incendiário. Um agente incendiário. Você está ali com os dois prontos para fazer o acordo e você fala aquela palavra que põe fogo na fogueira. Márcia. Ela estava na frente, aí depois... Márcia. Na parafatologia, 7ª e 8ª linha, você coloca o item a parapreceptoria do amparador de função do agente reconciliador. Poderia ampliar? Bom, aqui é assim. Quando a gente... Eu acho que existe uma superintendência de amparadores quando a gente se propõe a reconciliar. Então, há todo um teleguiamento para a pessoa fazer a coisa certa, ao ponto de que, em determinadas circunstâncias, chegam a acontecer, por exemplo, 20 sincronicidades. E se acontecem 20 sincronicidades e você não age, aí, por favor, né? Então, essa parapreceptoria, muitas vezes, ela se torna incisiva. Acontece uma coisa, outra. E aí você vai reconciliar. Nem que aquela reconciliação ela não aconteça da forma como você programou. Muitas vezes, você tem que abrir mão de coisas que são muito sérias, que são muito importantes, nas quais você investiu muito tempo, mas você vai reconciliar porque você sabe que precisa dar aquele passo e você vai fazer aquilo. Então, há uma superintendência. E havendo essa parapreceptoria, você tem aquela certeza de que aquela decisão é a melhor.
Oi, Márcia. Eu gostei muito do verbete, é uma coisa que eu vivo e que eu procuro entender cada vez melhor, saber lidar com tudo isso. Então eu cheguei à conclusão, adorei toda a explicação, toda a forma como você apresenta. Agora, eu acho que por tudo isso que você apresentou aqui, daria um curso, que eu acho que muita gente gostaria de fazer um curso com você, você mostrando as planilhas, você ensinando a gente a lidar com tudo isso e se melhorar. Eu acho que seria interessante. Muito obrigada. Eu estou pensando nisso e, inclusive, livro aqui que a Malu está falando vai entrar nas minhas prioridades muito em breve. Por enquanto, eu estou atendendo umas outras questões, mas eu não vou parar com esse estudo. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer um livro também. Para o livro, eu quero aprofundar. A princípio, são 100 casos emblemáticos que tenham início, meio e fim. Então, por isso que vai demorar um pouco. Porque daí eu quero já fazer a taxologia das soluções desses 100 casos. No caso X, Y, Z, a solução foi essa. Então, já tem uma dica, sabe, de como resolver aquilo. Eu acho bem interessante, sim. Obrigada. Márcia, aqui do lado. Por favor, na página 23, nas tuas etapas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o terceiro item, avaliação vidas, e depois sobre o quinto também, a reeducação do líder interassistencial. Ok. Bom, essa avaliação vidas, ela começa, então, pela avaliação da vontade. Esse estudo ele começou com a avaliação VIA, que era vontade, intencionalidade e auto-organização. Foi o primeiro estudo que eu fiz na Conscienciologia. E aí eu comecei a pesquisar, vi que tinha mais coisa nessa VIA, e a VIA virou vidas. Então, assim, o nome vidas, ele é bem propício, né? Porque às vezes envolve, assim, várias coisas que estão... várias vidas até, né? Várias vidas. Normalmente são várias vidas. Aí a gente entra na vontade, né? A pessoa vai querer algo. Eu quero me vingar. Tem gente que vem, procura e quer se vingar. Eu quero que a pessoa pague. Eu quero que ela pague pelo que ela fez. Aí você já tem que trabalhar o que ali, né? A pessoa vem com uma vontade dessas. Você vai perguntar para a pessoa, olha, você quer entender um pouco melhor essa sua vontade? Vamos entender o que está por trás disso? Não, tudo bem. Normalmente as pessoas querem ver o que está por trás. Aí eu pergunto para a pessoa, por que ela quer isso, por exemplo? Aí ela vai responder, eu quero isso, por isso, por isso, por isso. E eu pergunto, você, de alguma forma, contribuiu para que isso acontecesse? Aí a pessoa, quando ela está razoavelmente bem intencionada, ela para de olhar para o outro e ela vai olhar para si. Ela vai dizer, olha, eu contribuí porque eu fiz isso, mas ele fez isso, né? Já acusa de novo. Então, aí a gente vai trabalhando cada uma dessas manifestações. Agora, nesse caso, a pessoa aceitar que contribuiu, aí abre uma porta para ela fazer a viragem e até entender e às vezes chegar numa intenção diferente, de não mais querer se vingar. Pode acontecer isso? Acontece, porque as perguntas, elas são encadeadas de forma a que num determinado momento, por exemplo, eu pergunto assim, então, depois de tudo isso, mudou a sua forma de pensar a respeito do conflito? Aí a pessoa diz, mudou totalmente. Eu agora gostaria de me posicionar para que essa pessoa aprendesse e eu aprendesse também. Só aí já é um desassédio. Gente, isso acontece muito. E quando acontece é muito bom, viu? Dá assim uma satisfação íntima. O Rafael, a Cristina já trabalharam também com essa técnica, né? E eles são testemunhas aqui. Então o Rafa tá ainda com a aplicação e a coisa é bem isso. Interessante. E na quinta, a reeducação do líder interassistencial, você fala da fixação do holopensene interassistencial. Essa não é teática ainda, né? Eu estou fixando o meu holopensene interassistencial. Eu não posso dizer que eu já tenha me reeducado, que eu já seja anticonflitiva, mas eu estou buscando essa autorreeducação.
E através da minha autopesquisa. Eu acho que eu já qualifiquei pra caramba. Quem me conheceu antes e depois pode dizer, assim, eu mudei muito. Mesmo, assim, eu sou outra pessoa. A Cris está confirmando aí, obrigada. Obrigada pelo apoio moral. Prazer em conhecê-la. Se que não, olha. Prazer em conhecê-la. Mas eu mudei. É sutil, são poucas coisas, mas a gente vai melhorando, sabe? Esse é o processo. Márcia. Ok. Tânia. Márcia, na página 20, na parafatologia, você falou ainda há pouco, e eu tinha marcado para perguntar. Parafatologia, terceira linha, a taxologia das soluções. Fala um pouco disso, você já falou? Já falei, mas eu posso falar de novo. Eu sou retardatária. Isso é a gente buscar essa listagem daquilo que é possível a título de soluções, visando a constituição de uma jurisprudência das reconciliações. A gente procurar essa nova, digamos, metodologia de trabalho no mundo jurídico. Não sei se em outros países existe, eu acho que existe. O que os colegas advogados acham? Será que existe essa jurisprudência das reconciliações? Então, mas é uma coisa assim para a gente buscar, sabe? Cada solução que a gente encontra, a gente ir anotando para virar algo que vai nos ajudar no futuro, como sendo jurisprudência mesmo. O arquivo de soluções são técnicas, então, espalhados talvez em diversas publicações, a gente deve ter alguma coisa nesse sentido. As técnicas as pessoas vão criando que funcionam, agora compilado num único lugar, eu nunca vi. Um arquivo de soluções assim, nunca vi. Mas eu queria comentar também, Márcia, com você, a questão da consciência auto-imperdoadora, né? A consciência auto-imperdoadora, que é uma expressão muito forte, é um conceito muito forte do auto-imperdoador, eu acho. Um conceito muito forte. E que, inclusive, ele às vezes ele é confundido com uma síndrome do silício, assim, que é para a pessoa fazer, que ela vem aquela imagem totalmente relacionada à religiosidade, uma questão totalmente distorcida. E, pelo menos dentro da minha experiência, eu vejo que o conceito de auto-imperdoador, ele só vem após a auto-benignidade. Você tem que ter uma compreensão bem extensa do seu próprio caso. A primeira casuística a ser estudada é a própria, né? E se ela puder ser várias vidas, é o ideal, porque se essa casuística ela é levantada, a pessoa consegue se compreender. Ela só consegue ser auto-imperdoadora, pelo menos na minha percepção, de fato, quando ela é benigna e se compreende. Que eu não considero auto-imperdoamento a pessoa que está se punindo o tempo todo e está segregada e está restringida e reprimida em todas as suas manifestações. Eu não consigo juntar a imagem do auto-imperdoamento com a repressão. Para mim, essas duas coisas não funcionam juntas. E como a gente tem um histórico religioso, até político, mesmo social, como você vê isso? Porque é muito raro o auto-imperdoamento ser algo tranquilo e bem resolvido. Quer dizer, mas nem pensar que você não vai fazer isso, porque eu não vou deixar você mesma fazer isso. Acabou. Fim da linha, não dá. Então, essa postura com a gente, ela não pode ser uma imitação de toda a repressão que a gente já recebeu em diversos outros momentos. Como você vê? Malu, a minha tendência é concordar contigo, porque eu te considero uma especialista em reconciliações. Eu já te falei isso. Eu já te falei. Se tem alguém que é especialista nisso, é a Malu. Sim, o caso não é assim. A gente estuda só aquilo que não sabe e precisa aprender. Tá bom, mas então, enfim. você se torna um especialista daquilo que você gostaria então você é de fazer. Então você é referência. Vamos dizer que assim, que eu estou na Berlinda. Eu me pus na Berlinda propositalmente. Assim, todo mundo fala. Se eu brigar com alguém, ele fala, como que pode? Você escreveu aquele livro da reconciliação, está brigando com as pessoas. Então, é só para eu poder ser chamada a atenção. Então, não quer dizer, em conscienciologia, você não escreve aquilo que você domina plenamente. Você escolhe aquilo que você precisa aprender e você se torna doutor no que você ainda não é tão competente. Porque se você fosse competente, tem muita gente para escrever. Você nem precisava falar mais no assunto. Já era naturalmente competente. Eu não vejo isso. Mas eu vejo assim, eu estudo muitas distorções. Então, a distorção do auto-imperdoamento é uma delas que eu estudo.
que eu vejo que ela é pura autopunição, vitimização, repressão, processo religioso e muito autoassédio. Em vez de ser autoimperdoamento, é autoassédio do autoimperdoamento. Então, como que você observa isso? Como que você tem visto na sua experiência? Olha, eu vejo assim. Depois sobre isso. Eu vejo assim, ó, lá no memorando, autoabsolutismologia. Eu acho que chega uma hora que a gente, concordo contigo, a gente tem que parar. Mas aí, essa hora de parar, é que, para mim, eu ainda tenho dúvida se eu tenho que frear, se eu estou reprimindo conscientemente, se eu estou freando aquilo, se não, isso não, mas para, segura. Ou se eu solto, porque às vezes não está reciclado. Aquilo ainda não é tranquilo. Mas não é punitivo, é assim, para, te conscientiza, honra a tua condição de intermissivista. Se você se convenceu de que fez um curso intermissivo, tem certas coisas que são inadmissíveis. E tem relação com a questão do CPC. Né? Na mesma linha está o CPC. Por quê? Se eu me dou conta disso, já tem que estar no meu CPC. Na hora em que eu consigo... Eu acho que é justamente o passo antes de dar conta, sabe, Márcia? Eu acho que assim, eu vejo, pegando o gancho da Malu, que é uma maior prova de autobenignidade você elaborar bem o teu CPC no sentido de ser autoimperdoadora para fazer as correções das suas posturas e sabendo que não vai mudar do dia para a noite, entendeu? Sabendo que pode ser que tenha algumas recidivas, né? Mas eu acho que o mais importante é aquilo que você mencionou antes, a condição da intenção. O que a pessoa quer com ela mesma? O que ela decidiu para ela? Que é esse movimento libertário cosmoético que a Malu está falando, entendeu? Independente de opiniões alheias, independente das ideias, independente de qualquer coisa, eu acho que a vontade e a intenção da pessoa autodecidida no sentido de reciclar as suas posturas é o mais importante. E o CPC, nesse caso, ajuda em muito, né? Ajuda em muito. Eu não posso deixar de fazer um comercial. Na semana que vem tem um acoplamentário do CPC, sobre o CPC, com os professores do curso CPC. É um ótimo momento para a pessoa tirar o fim de semana, para, se ela não refletiu ainda sobre isso, ela vai ter 3 dias para fazer isso com a equipe técnica do CPC e do acoplamentário. Então, junto para o psiquismo daquela pessoa, com a tecnologia para a tecnologia de quem conhece CPC a fundo, que são esses professores, doutores dessa área, orientadores evolutivos. Então, é uma oportunidade de ouro para a pessoa estar lá, porque esse assunto vai ser debatido exaustivamente. A ideia nesse acoplamentário é que a gente aproveite justamente o campo bioenergético para aprofundar as reflexões acerca do CPC de quem já tem, para poder passar, né, eventualmente por uma revisão, por um amadurecimento, uma qualificação, e para quem não tem, começar a trabalhar o seu autodiagnóstico e a autoprescrição para depois poder fazer a elaboração do CPC, porque o que a gente observa o que falta é mais isso, é uma noção clara, autobenigna, porque não dá para você começar a CPC, né, Malu, sendo com automartírio. Então, o que muitas vezes falta é uma visão autobenigna das próprias dificuldades, maturidades a serem superadas. Ele é um código. É um código. Então, veja, nada mais relacionado ao paradireito do que um código. E o código ele tem que ser elaborado de per si, quer dizer, ele é personalizado, customizado. Totalmente, a cosmoética customizada para o nível que a gente está. Mas, desculpa. Não, conclui aí, depois passar para a Rosa, que ela está querendo falar ali já. Só para concluir, só um minuto, Rosa. Essa também questão, então, da retenção inicial até que se recicle, vocês concordam? É o jeito, né? Morde a língua. Página 20, na parafatologia, você fala na 8ª linha sobre a parapreceptoria amparadora da função de agente reconciliador. Em primeiro lugar, eu gostaria de ratificar que você fez esta função comigo quando eu estive com você. Você realmente aplicou aquela técnica do detalhismo, fomos trabalhando, fazendo um estudo de caso da situação, e a partir do momento que eu saí dali, você sabe, né, que depois eu te dei o retorno e tudo mudou. A reivindicação foi a mesma, não deixei de fazer. Mas a maneira que eu estava pensionizando era outra.
E quando eu deixei de pensionizar naquela forma, a repercussão que houve com o grupo familiar foi enorme. Imediatamente comecei a receber telefonemas de lá, do povo, e tentando de outra forma. Então, o que eu percebi, eu não estou querendo fazer aqui, vocês sabem que eu não gosto disso, mas o que aconteceu que formou um campo. Foi assim, incrível, nunca tinha visto isso. Formou um campo, estávamos nós três, você estava lá também, né? E então a proporção que ela ia destrinchando nessa planilha que ela ia anotando, ia acontecendo um processo multidimensional. E sendo trazido aquele fato, mas os parafatos ocorriam, não sei, você percebeu isso também, né? Sim. Ocorriam concomitantemente. E houve uma mudança, houve um paraprocesso, sabe, reconciliador. E eu sou muito grata a você por aquele momento e todos os amparadores do escritório, que não é só seu, também da Cristina. Nunca estive com a Cristina lá, mas sei que tem também o dedinho dela lá. Mas muito do dedinho dela lá. Muito, eu tenho um conhecimento anterior no trabalho com a Cristina, né? Então eu sou grata e eu acho que isso é muito importante no nosso planeta Terra, que outros advogados, meu ex-marido era advogado, convivi muito com grupos de advogados, que eles pudessem, eu acho que essa palestra que ela pede, ela poderia não ser só dentro do grupo de conscienciólogos e também voltada para outros advogados, que eles teriam uma nova maneira de procedimento em estudo de casos, né? Entendeu? Eu acho que isso aí é gratificação. Rosa, quem agradece sou eu, por esse momento, você ter falado isso nesse momento, sabe? Porque é muito importante. Acho que a confirmação de uma pessoa, né, que passou, que experimentou a aplicação dessa técnica, de certa forma, isso valida o procedimento. E realmente tem muito amparo, forma campo lá no escritório. A ideia, assim, é que a gente gostaria de chamar de reconciliário, criar um ambiente lá específico chamado reconciliário. Ainda não materializamos, mas futuramente acho que teremos isso. Ou lá, ou na pré-IC, as coisas estão ainda em transição. Mas essas técnicas, elas são técnicas da paradireitologia, então possivelmente a coisa vai... Gostaria de chamar a atenção para o conceito de parapreceptologia, porque realmente a gente está nesse lançamento dessa pré-IC, né? E é justamente o que você fez naquele momento. O ideal é que acontecesse isso com o aluno e professor. Hoje o professor fez o seguinte: como investigar os bloqueios que uma Consim, né, ou Consciex possa trazer de multividas, né, num processo multidimensional, e que ela possa trazer naquele momento, entender e reconciliar. Então, esse poderia ser um processo entre professor e aluno na escola, no momento de educação, em todas as áreas, né? Porque todas as áreas têm conflitos, né? Então, isso é muito interessante. Eu já apliquei para aluno em escola, já apliquei assim em diversos contextos, e realmente funciona. Professora Márcia, parabéns pelo verbete. Eu já conheço a sua técnica, né? Você tem um artigo que é bem mais complexo, não dá para colocar tudo aqui no verbete, mas eu queria que você falasse para mim aqui na página 20, na quinta linha da parafatologia, de baixo para cima, a pesquisa da parajurisprudência multidimensional poliplanetária no nível acessível à consciência no atual momento evolutivo. Achei que você foi longe e eu gostaria de te ouvir, o que você tem para nos dizer. Olha, isso aqui, essa parajurisprudência multidimensional poliplanetária, ela faz parte de um verbete do DAC, do professor Valdo. E acho que através da aplicação dessas técnicas,
qualquer técnica que envolva a questão da pré-intermissiologia e da liderança interassistencial envolve a pesquisa dessa jurisprudência, no nível em que a gente consegue entender. Porque a gente não vai entender a jurisprudência multidimensional, poliplanetária, aplicada pelos serenões. Mas no nosso nível, a gente já consegue captar se aquela decisão ou aquela solução encontrada, ela atende a um fluxo cósmico, ela atende à cosmoética, atende ao paradireito. E por aí a gente vai pesquisando, a gente vai trazendo essas informações caso a caso. Tá certo. Acho que uma boa ferramenta é a gente usar o laboratório da paradireitologia quando estrear, né? Quem sabe a gente vai acessar. Nossa, eu acho que sim. Já que hoje é o dia dos comerciais, eu também vou fazer o meu. Obrigada, Márcia. Obrigada, eu que agradeço. Patrícia. Alô? Eu também fui cobaia da técnica na mão da Márcia, né? E queria também dar o meu depoimento. Realmente a gente percebe que a amparabilidade é fortíssima, a atuação dos amparadores, o destravamento de coisas assim que a gente tem passado, muitas vezes de repente de várias vidas, envolvendo todas as pessoas nas partes, né? A gente percebe assistência a todas as partes, isso fica muito claro, e a coisa assim flui da melhor maneira como realmente a gente poderia imaginar. É muito interessante mesmo, é uma experiência que a gente passa a querer até vivenciar isso, porque eu era muito arredia a procurar advogados na minha vida, não tinha a menor confiabilidade de advogados nenhum. Desculpa os profissionais, mas a gente fica com muita insegurança, né? E assim, com essa prática, a gente vê que realmente a questão da parajurisprudência, do paradireito existe e funciona. Eu só tenho a agradecer também. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigada. Márcia, tudo bem? Tudo bem. Eu quero te fazer uma pergunta. Ali na página 20, em fatologia, a quarta linha de baixo para cima, o direito de resistência a leis antiproexológicas. Tu pode expandir um pouco mais e exemplificar essas leis antiproexológicas? Obrigada pela pergunta. Essa pergunta também gostaria de responder, porque faz parte da minha... A primeira coisa que eu pesquisei aqui na Conscienciologia foi o direito de resistência. E, nossa, né, a apresentação foi, assim, difícil, mas eu banquei, não foi fácil. Porque você resistiu, né? Eu resistiu. Literalmente, E entendi muita coisa a partir dessa análise do direito de resistência às leis antiproexológicas. Parece que a gente não pode resistir a uma lei, né? De certa forma, a lei ela é imperiosa sobre nós. Então, como resistir? Como evitar que aquela lei ela se cumpra ou ela tenha incidência sobre nós? A gente tem esse direito de resistir de uma forma pacífica, não passiva e nem agressiva. Essa resistência pacífica, ela entra como direito para nós. Contudo, no Brasil, isso não é regulamentado. Tem países como Portugal e Alemanha que eles admitem que a pessoa pare na frente do Congresso ou em qualquer lugar e faça um protesto dizendo que não vai cumprir tal lei porque ela atinge a sua dignidade como pessoa humana e ela tem esse direito reconhecido na Constituição. Isso seria na linha do objetor de consciência? É na linha do objetor de consciência. Eles são legalizados, exatamente. Quer dizer, só para entender, o objetor de consciência seria o direito à resistência? É uma forma. É um dos itens. É uma forma de resistir. E hoje...
é importante deixar claro que a gente não pode resistir a tudo, tem que ser antiproexológico, né? Aí, a partir desse princípio, o que acontece? Quando a gente resiste, a gente ganha força, né? A gente não vai se submeter a certas situações que vão contra a nossa proexis, porque o ônus, ele vai ser nosso. A gente, às vezes, tem o dever, o para-dever, de mudar aquela realidade. E aí entra essa questão do direito de resistência, como ainda no Brasil, pouco se vê, né? Mas a gente tem feito, tem buscado, sem burlar a lei, porque não é isso que se quer, burlar a lei ou deixar de cumprir a lei. É fazer com que a coisa... Esse exemplo da guerra é um bom exemplo. Existir. O genocídio de que a pessoa diz que estava cumprindo ordens também é um exemplo do que não deve ser feito, porque a lei ela é muito boa na hora de interditar ou de obrigar, mas ela não vem depois pagar a sua conta na sua FEP, ela não se responsabiliza pelas consequências pessoais que ela gerou na sua vida. Então, aderir sem questionamento a isso é muito sério, porque a pessoa vai pegar tudo que ficou para trás. Não, mas eu tenho atenuante, era a lei, era a época, eram os costumes, era o modo, era tal, mas você não deixa de pagar por causa disso, ou seja, de compensar aquele erro cometido, né? E a minha tendência é a resistência à lei, entende? A minha tendência é a oposição, eu tenho essa tendência intraconsciencial. Mas aí eu já pesquisei coisas assim, não que vai resistir, não cumpra a lei, não é isso que eu estou dizendo. Mas é aquela coisa assim de ter um olhar antagônico a certas coisas. E aí eu fui pesquisar por que o primeiro tema que eu fui pesquisar na conscienciologia foi o tal do direito de resistência. É muito curioso, né? E por que dessa própria oposição, essa tendência a ter aquela opinião contrária às vezes. Então, eu acho que esse aprendizado de resistir ao que é anticosmoético é um aprendizado para todos nós. Para mim, tem sido um aprendizado. É muito, muito claro, assim, que por exemplo, até eu entrar nessa linha da advocacia interassistencial, eu estava tentando resistir à tributação. Olha só, mas não que eu não pagasse impostos. Eu queria criar uma tese que justificasse a gente não pagar impostos no Brasil. Calma. Por quê? Peraí, gente. Por quê? Acho que você vai ter amplo apoio. Por quê? Porque a gente não tinha saúde, a gente não tinha estrada, a gente não tinha educação. Por que a gente estava pagando? E foi por isso que eu fui estudar o direito de resistência. O Turô, quando faz a proposta da desobediência civil, e foi justamente em relação à tributação, ele alegava que isso seria utilizado até para guerra e tal. Ele foi um pouco nessa linha, né? Meu amigo. Rei João sem terra, a revolta contra, né, na Inglaterra, tudo que tinha de tributo, de confisco das terras dos camponeses, Rei João sem terra, acabou ficando. Agora, o problema é que quando se faz oposição às leis por meios iguais, ou seja, agressividade, violência, revolução, você cai exatamente na mesma sacola. Então, por isso que as revoluções fracassam, porque elas, a princípio, são opostas a leis que são injustas e que prejudicam as pessoas. E elas entram e fazem algo ainda muito mais prejudicial, né? Morticínios, imposições, ditaduras, e se transformam numa coisa pior. Então, já se viu que a ferramenta da agressividade, do belicismo, não resolve problemas de oposição a leis. E aqui se encaixa a técnica da amparabilidade parajurídica. Em função da ação que vem, que é aquele tributo que a gente paga, às vezes, inconformado, com aquela reação pacificadora, de que não é o momento, de que isso é uma questão grupal, de que é o que nosso povo ainda precisa, ou está, digamos, seria como é que eu vou explicar o que eu quero dizer, mas como se a gente botasse todo mundo numa panela, mexe e dá um caldo. Então, naquele caldo está tudo misturado. A gente está nesse caldo em que ainda pagamos. É um mingau. Obrigada, Marlene. Somos mini peças, E, Márcia,
talvez fosse bom, interessante lembrar, né, que algumas adjetivações que a gente pode colocar na lei, por exemplo, lei ilegítima, lei espúria, não perfazem um paradoxo ou alguma coisa de nonsense. Não. Há leis ilegítimas, há leis espúrias. Se você ver a gênese dela, qual aquele poder legislativo aqui no nosso sistema federativo? A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Estado, ou mesmo, né, nosso Congresso Nacional, há leis que podem ser plenamente criticadas, porque houve a ilegitimidade lá, da forma como houve a manipulação e interesses de poder, são patentes. Agora, hoje, eu acho assim que a melhor forma que eu tenho encontrado para lidar com isso é a autopesquisa. Porque aí eu descobri, olha, o que tem por trás disso? Tem a síndrome do justiceiro, tem um monte de coisa que está ainda pegando pessoalmente para eu estar nessa função. Então, acho que, a partir do momento que eu me dei conta dessa minha conflitividade e passei a entrar com o auto-absolutismo ligado a tentar evitar isso, essa discussão quanto à resistência, à tributação, não ao que é anticosmoético, antiproexológico, mas a tributação, ela fica secundária. Ela cai assim não é o momento, não é a hora certa, não é o momento certo. Vai chegar a hora, não sei se nessa vida, se numa outra vida, mas vai chegar uma hora para todos nós para mudar isso. O Estado Mundial, exatamente. Márcia, minha pergunta é nesse tema. A última linha da fatologia, a autoamparabilidade lúcida com vistas à implantação do Estado Mundial. Eu estava pensando aqui, se a gente expande essa técnica a nível macro, a gente chega nos tratados de paz, nas reconciliações entre as nações, né? Não a reconciliação, mas às vezes a ausência de guerra. E a nível micro, a gente tem, ao nosso nível, a gente tem os nossos tratados de paz individual com quem a gente precisa se reconciliar, né? Como que você vê? Foi isso que você viu aqui na questão do Estado Mundial e da técnica? Olha, para falar a verdade, essa tua pergunta, eu botei essa frase aqui pensando em você, Rafa. Eu me lembrei de ti. Funcionou. O que eu vou fazer? Funcionou. Talvez a melhor pessoa para responder a sua pergunta seja você mesmo. Mas sim, eu acho que a questão da lucidez, né? Isso ela é preta por ter, né? A gente buscar essa... Até me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas a gente estando lúcido, né? A gente tem um autoamparo. Com isso, a gente vai crescendo na implantação do Estado Mundial, porque ele começa de dentro para fora. A partir do momento em que mais pessoas fazem isso, a gente vai conseguir tratados entre grupos, e aí vai ampliando. Acho que é uma tendência. Tá okay. O que você acha, Rafa? Agradeço a referência. Não, a minha ideia era essa, porque assim, se a gente pensar a nível macro, a gente tem esses tratados de paz, essas questões que envolvem grupos inteiros. Mas se a gente pensar no nosso nível, ou seja, no nível individual, a gente tem as nossas retratações e as nossas reconciliações, né, que não deixam de ser também a questão do Estado Mundial, mas a nível intraconsciencial, não é isso? Então foi isso que eu pensei aqui na relação com a técnica. Né? Muito bom. O Estado Mundial é um estado íntimo, primeiro. Estado Mundial é um estado íntimo. Se a pessoa não for já se considerando um paracidadão e vendo tudo macro, fica muito difícil ficar discorrendo sobre o Estado Mundial. Então é um estado alterado de consciência, sabe, Rafa? Eu considero o Estado Mundial um estado alterado de consciência. Márcia, por favor, na página 19, na coloquiologia, você podia explanar mais quando você coloca o amparador expõe e o assediador impõe. Aqui entra a questão de que quando a gente atua no mundo jurídico, a gente tem muitas ferramentas legais para impor as questões para os outros. E quando a gente se dá conta que os amparadores eles têm uma postura totalmente diferente, a gente passa a valorizar o livre-arbítrio.
antes de qualquer imposição, eu sempre vou poder escolher. Eu sempre tenho uma outra opção. Então, diante daquela situação tal que eu estou vivendo, se eu começar a pensar, mas eu tenho outra opção. Aí eu começo a listar que opções eu tenho. Às vezes você vai encontrar 9, 10 opções. E você achar 9, 10 opções são 9 ou 10 alternativas. E isso não tem imposição. Isso é exposição. Por quê? Você vai optar. No momento em que você tem alternativas que são legais, que são alternativas viáveis e cosmoéticas. Você vai optar por aquilo que você entender que é o melhor para aquele momento. É nesse sentido. O próximo. Microfone ali. Microfone. Alô? Embora fosse a pergunta final, mas é o seguinte, eu vou te perguntar, fazendo referência ao que você diz aqui, na fatologia, no item, a desistência a defesas interprisionais. Então, atuando nessa área. E aplicando tanto a técnica da amparabilidade parajurídica, como a advocacia interassistencial, se tudo isso permite, dá para viver com essa atuação, perdendo, às vezes, grandes ações e grandes honorários, por o receio, de ficar preso no grupo karmicamente ou multidimensionalmente. Dá para viver ou apenas sobreviver? Depende. Depende do que a pessoa considera viver ou sobreviver. Porque, assim, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa que tenha dinheiro guardado, nada disso. Agora, eu sou uma pessoa que tem uma vida que eu acho que é uma vida boa, sabe? Não é uma vida de luxos, é uma vida de, às vezes eu tenho que conter, segurar as pontas, não vamos gastar mais nada. Não é uma vida normal, classe média, né? É assim, no início, na hora de fazer a mudança, foi muito difícil. Aí, um tempo depois, a coisa melhorou muito, assim. Eu fiquei 3 meses trabalhando com dificuldade, aí no 4º mês eu ganhei muito mais do que eu ganhava lá no outro escritório. Só que lá no outro escritório, quando eu não tinha esse trabalho, eu vivia com a corda no pescoço, financeiramente falando. Entende? Então, assim, se hoje, eventualmente, eu passo por uma dificuldade financeira, que está me faltando dinheiro para pagar uma conta, não sei o quê, não é por causa da técnica. É muito mais em função da minha própria desorganização financeira do que em função de eu estar aplicando uma técnica no trabalho. Então, acho que dá para viver, dá para sobreviver, aplicando a técnica. O que não dá, assim, é para viver, com desorganização financeira. Porque tem amparo para o trabalho, entende? Ele é um trabalho que ele vem, a pessoa, ela vem. Hoje em dia, assim, quando eu cheguei a Foz, foi muito difícil. Porque eu estava aqui, eu tinha uma condição que durou um tempo. Depois, sim, mudança, então, até assentar, mudança de residência, de cidade, o escritório lá sem clientes novos, apenas mantendo os processos que eu já tinha. O escritório aqui começando, quer dizer, com poucos clientes, Hoje em dia, a situação já melhorou. Então, eu venho num crescendo. Então, desfazendo aquela ideia de que o trabalho do advogado é para fazer fortuna, ganhar dinheiro, né? Não se pode o trabalho da entrar advocacia nessa, em si, ele é difícil financeiramente. As pessoas, a maioria dos advogados, eles vivem com aqueles altos e baixos, como qualquer autônomo. Então, num mês X ganha um monte, no outro mês aí não entra tanto. Então,
pessoa que lida com direito, na advocacia, ela tem que ter uma reserva. Porque ela tem que saber que vai chegar o mês, por exemplo, de janeiro, que o fórum fecha, que tem recesso, que não vai entrar nada. Então, se ela não tiver a reserva, ela não vai ter dinheiro. Isso é uma coisa inerente à profissão. Márcia, se você me permite, né, e usando a expressão, a minha experiência, assim, lidando com finanças, conversando com várias pessoas, e a expressão bonita do dinheiro, intuito persone, é a organização financeira pessoal, é intuito persone, como você vai lidar, vai transpor isso, e você não tem que se amarrar e embolar ao meio de campo, pegando causas super questionáveis, né, e plenas de receberem críticas. Você tendo no seu micro-universo consciencial a autodisposição de organização financeira, você toca a vida tranquilamente. E olha, é muito melhor ter menos e dormir bem do que daqui a pouco ter uma baita de uma conta bancária e chegar em casa de noite, acordar de madrugada porque está cheio você de atraso. Agora, Márcia, acho que é importante também a gente deixar claro, não passar a ideia de que a pessoa agir com cosmoética e uma técnica de amparo é virar São Francisco, né? Fazer voto de pobreza. Porque até quando o Eucádio perguntou, eu até achei estranha a questão, que parecia que ou você escolhe isso, ser cosmoético e atuar com amparo, ou ter dinheiro. Não, eu acho que faz parte, não é? E até o advogado cosmoético, atuando com essa técnica aqui, fazer seu pé de meia, fazer a sua independência financeira. Então eu não vejo, não sei se foi essa a intenção ou tinha essa ideia, mas me passou essa ideia de uma certa incompatibilidade. Mas, então você opta, ou você faz assistência ou você ganha dinheiro. Lógico, eu estou fazendo meu pé de meia agora. Então. Entende? Não, antes, por isso mesmo. Eu não tinha, então agora eu estou assim, eu estou muito mais assentada financeiramente, eu estou muito mais organizada, eu estou conseguindo mudar toda a minha forma que eu sempre lidei com dinheiro. Eu vou falar da minha vida porque também, enfim... Eu tenho mais ninguém para falar, de outra pessoa para falar. Essa é a sua vida, esse é o seu Então, momento. assim, até então, eu tinha aquele holopensene de quem era rico. Então, eu não me preocupava com dinheiro, só que eu não era rica. Só tinha essa diferença. Só tinha essa diferença. Então, hoje em dia, eu já estou muito mais precavida, cuidadosa, calculando com planilha. A situação está bem melhor. Isso. E eu acho que a advocacia tem tudo a ver com isso. A advocacia é meu ganha-pão. Mas eu acho que, então, é importante deixar clara essa ideia. Quer dizer, você pode ser cosmoético, assistencial e também ganhar dinheiro. Quer dizer, não são duas coisas incompatíveis dentro Não, desse você contexto, deve né? ser, né? É um para-dever, né? A gente ser cosmoético e interassistencial. Até para justamente ter mais autonomia. E a gente vem com cláusula também de autossustentabilidade. Perfeito. Então, a gente tem, na nossa ProEx, essas duas cláusulas. A gente tem que ter autossustentabilidade e a gente tem que ter a questão da cosmoética. E, Márcia, só para ressoar, para mim cair a ficha também demorou. Eu comecei a estruturar mesmo o meu pé de meia pessoal com 37 anos. Ó. Na mesma fase que eu, só que eu já estou com 40, já faz 3 anos que eu estou estruturando. Então eu vou chegar no seu nível, Jarbas. Ai, posso? Por favor. Bom, eu também sou uma corretora, eu sou corretora de imóveis, sou autônoma, então tenho que saber organizar também minha vida. Uma hora tenho dinheiro, outra hora... Então tem que ser uma coisa bem organizada. E eu acho que o diferencial do profissional hoje em dia é ser ético, cosmoético melhor ainda. Então eu acho que tem tudo a ver você passar confiança, credibilidade, tudo isso, se você tem essa cosmoética. Então eu acho ótimo. Eu acho que é um sinônimo de sucesso financeiro. Pessoal também, né? Não é? Porque a satisfação íntima, ela é muito grande. É verdade. Ela é melhor do que o sucesso, o reconhecimento, porque a sociedade, ela tem o reconhecimento muito na aparência, que o dinheiro traz essa aparência, né? A pessoa aparenta, mas você vai falar com a pessoa, você vai ver que não você espreme ali, não tem muita coisa. Eu acho que o dinheiro é consequência de todo o seu trabalho. Quem tem satisfação íntima não coloca a conta bancária em primeiro lugar. Que bom se a conta bancária for recheada, porque aí aquilo vai ajudar os outros. Ela vai usar aquele dinheiro
para os outros. E também para si, claro, mas quanta gente que a gente vê que utiliza seu dinheiro para fazer assistência, que faz um belo pé de meia para isso. E é muito bacana de ver essas pessoas, assim, despojamento, né? Com sim large, exatamente. E, Márcia, outra coisa que eu estava lembrando, né, tem um jogo de palavras em inglês, que agindo assim, você se distancia o máximo possível dele, que é lawyer, liar. Lawyer, advogado, liar, mentiroso. Então, quer dizer, o quanto você puder ficar longe desse maldito binômio, melhor. Eticamente você vai estar bem melhor. Nada de lawyer, liar. Essa questão do liar, né, é bem séria também na profissão, porque é a questão de holopensene, né? Mesmo que o profissional não minta, as pessoas acham que mente. Então, profilaticamente, a gente inseriu no nosso contrato de prestação de serviços interassistenciais lá no escritório uma cláusula que se chama cláusula da verdade, aonde a gente se obriga a falar a verdade para o cliente e vice-versa. O cliente também tem que nos falar a verdade, sob pena, várias penas, né, de rescisão de contrato, enfim, de parte a parte, porque isso é que vai dar, olha, eu vou te falar a verdade, mesmo que doa essa verdade, eu vou te falar a verdade, é isso. Né? Posicionamento. Você vai posicionar, olha, fulano, aconteceu Agora, isso e tal. Márcia, você já teve alguma condição em que ficou evidente uma espécie de conflito entre o direito e o paradireito? Uma situação em que você estava atuando e em que você via o direito falava uma coisa, mas pelo paradireito seria outra. Naquele caso em particular. Já tive situações assim. Numa situação dessa, qual é a jurisprudência sua? O que você vê? Como sair numa condição dessa? É uma questão de estabelecer uma cláusula do CPC, né, aonde você se mantenha com escolha. Essa é uma vantagem de ser advogado. O advogado ele sempre pode escolher. Então, dependendo da área jurídica que a pessoa está, ela não vai ter opção. Ela vai ter que assumir aquela situação que, às vezes, o direito não vai estar de acordo com o paradireito, por um dever profissional. Ela fazendo isso, ela vai ter que considerar na sua ficha um saldo. Ela vai ter que olhar para a sua ficha e ver qual é o meu saldo nesse trabalho. Porque, dependendo do saldo que ela tiver, ela pode abrir mão daquilo. Se estiver valendo a pena, o saldo for positivo, ela estiver fazendo mais assistência do que não, então, né, continue no seu trabalho. É por aí. Ok. Vamos lá, pessoal, nós temos ainda alguns minutos. Quer falar? Pode falar. Na página 21, em paradoxologia, você poderia explanar um pouquinho para a gente, por favor? Bom, aqui é assim. Imagina você buscando sua própria autopesquisa. Quanto mais você se estuda, mais você está se ajudando. Você vai estar se amparando. Aí você começa, além de se estudar, você começa a reciclar, a superar situações. Então, aquilo é o autoamparo. Você está se amparando. Esse autoamparo, aquelas situações todas que você já viveu, a sua experiência pessoal, ela vai te dar estofo para ajudar o outro. Então, isso vai ampliar a sua capacidade de heteroamparo. Porque você já viveu aquilo. Você já fez 10 vezes o mesmo tipo de trabalho. Aquilo te dá um estofo, você tem uma experiência para aquilo. Então, amplia a tua capacidade de ajudar o outro. Você já, por exemplo, eu me vejo assim, quando eu estou reciclando um traço. É como um conscienciograma, né? A gente tem a pergunta 1, que é do 0 ali, a 20, que seria o nível do serenão. Então, é 1 a 100. Digamos que eu esteja no nível 60. Vem alguém que está no nível 40. Aqueles 20
aquele gap é o gap que vai me ajudar a ajudar o outro. Quer dizer, aquela é a diferença que vai fazer a diferença na hora de ajudar. Porque eu estou um pouquinho à frente, eu puxo a pessoa, ela vem junto. E aí aí a gente vai ajudando, né? Por isso que por isso que entra aquela questão anterior que eu até citei o filme lá, o seriado, né, dos casos, eles terem relação com a nossa vida, dos conflitos todos terem relação com a gente. Então a gente pode trabalhar sem medo, porque se você quer fazer assistência, vai vir cliente, porque eles vão ter relação com a tua autoassistência, com a assistência que você tem que fazer. E você não precisa nem se preocupar com a concorrência. Por quê? Porque a assistência que você tem que fazer, ela vem para você. Ela é sua, ela é personalíssima. E se o outro preferir o vizinho, melhor, porque a assistência é dele. É por aí. Tá. Aspiração, transpiração e inspiração. Tá. Esse trinômio é assim. A gente vai suando sangue, né? Eu particularmente assim acordo muito cedo, inspiradíssima. Todo dia é a mesma coisa. 5 da manhã vem o despertador mental e eu vou e tenho 1000 ideias. E tu vê, é 5 da manhã, né? Tem gente que acha que isso é loucura. Mas é o jeito que eu funciono desde pequena, desde os meus 3 anos de idade, eu já acordava, não tinha o que fazer, eu ia olhar a TV. Daí eu via aqueles programas piores que tinham, minha mãe tinha que ir lá intervir. Mas é um jeito de lidar. Então, eu acho assim, para a gente chegar a uma inspiração, a um fenômeno maior, em termos até de pangrafia, a gente tem que ter uma certa disciplina que vai demandar um esforço holossomático. É como o professor Valdo diz, a gente tem que suar sangue até chegar, por exemplo, a essa ideia aqui. Essa ideia dessa técnica, ela veio depois de muito suor. Eu quis largar a advocacia. Eu estava, assim, completamente enfastiada desse trabalho que eu fazia. Eu cheguei a fazer faculdade não, eu fiz uma inscrição num curso à distância para ser pedagoga. Eu ia estudar pedagogia, porque eu pensei, não, eu quero ser professora. Eu não vou mais ser advogada. Então, eu entrei assim na saturação de algo que eu fazia. Eu fui acantoada, porque eu não aguentei estudar a pedagogia em função das minhas responsabilidades em casa, e aí eu disse, não, então eu vou ter que mudar. Então, eu vou fazer tudo diferente, já que eu não posso fazer outra coisa. Eu falava com o professor Valdo, ele dizia, não, Mu, fica no direito. Ai. Acho que isso não é tão raro entre os advogados da Conscienciologia, né? Algo que... Aí eu pensei, bom, então eu vou colocar cosmoética e para-direito nesse trabalho. Vou tentar fazer isso. Eu ligava para a Cris, ficava 1 hora. Cris, não sei o quê. Não é, Cris? Contava cada coisinha para ela. Tipo, ela era o meu termômetro da cosmoética. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Acontece que a parapedagogia você tem que legislar, você tem que arbitrar, você tem que conciliar, tem que fazer exatamente a mesma coisa. Então, o advogado precisa ser professor, o professor precisa conhecer a parte jurídica para ele poder agir em todo sentido, principalmente a parajurídica. Então, não tem jeito que você incide no destino da pessoa, numa fase, às vezes, de fragilidade, que a pessoa está escolhendo uma mudança muito séria, e você pode ser um elemento decisório naquilo. Então, o parapedagogo, o intermissivista, tarístico, ele toda hora é posto em xeque nesse contexto, ele tem que conhecer essa situação, por causa das implicações todas que ele vai ter depois, né? De entrar na vida da pessoa e ajudar a gerenciar o que quer que seja. Não é uma situação fácil. E foi, acho que essa conclusão que eu cheguei, que eu tinha que trazer essa parapedagogia para a minha vida, para dentro do direito, porque o direito já estava muito entranhado. Eu já tinha feito muita coisa para
para me libertar. Eu não sei, a gente até conversava antes da tertúlia, né? Se a gente faz a Proexis porque a gente tem que consertar coisas do passado, ou se a gente faz a Proexis porque a gente tem que ampliar o acerto. E entre os dois, na verdade, conforme a pessoa, o que vai mudar é a predominância. Eu acho que naquela fase de tributação lá, que eu queria resistir à tributação, eu estava insistindo no erro. Talvez agora eu esteja começando a acertar, ampliar o acerto. Uma visão maior. Temos ali uma pergunta. Oi, Márcia. Queria te perguntar um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre legislologia, essas leis aí do para-direito. Você gostaria de, especificamente, alguma lei ou que gostaria que a gente... Pode falar sobre elas, principalmente a lei da inseparabilidade grupo-kármica. Tá. Oi. A inseparabilidade grupo-kármica. Olha, a lei da inseparabilidade grupocármica, ela é uma lei que ela diz que nós todos estamos interligados, nós vivemos em um grupo, e esse grupo ele tem laços, que são laços que devem ser trabalhados e recompostos. Então, a gente vai evoluindo em grupo e essa evolução, ela é uma evolução necessária. Ninguém evolui sozinho. Então, a gente pensa, deixei para trás lá o meu desafeto. Briguei terminei o meu relacionamento com o marido, então eu não preciso mais me preocupar com isso. Não. Eu estou envolvida, através dessa inseparabilidade, com todas as pessoas com eu convivi, com quem eu convivo. Então, sempre que eu achar que eu vou deixar alguém para trás, eu vou estar errando, porque essa pessoa vai estar presente sempre. Ela faz parte da evolução. Assim como nós todos aqui fazemos parte de um grupo karma. Então, essa lei da inseparabilidade grupocármica tem relação com a técnica da amparabilidade parajurídica, justamente porque aqueles conflitos nos quais a gente vai interceder, como líderes interassistenciais, eles têm a ver com a nossa holobiografia e é a incidência da lei da inseparabilidade grupocármica. Então, essa técnica é propícia para isso, para a gente poder reagir melhor e agir melhor. Tá ótimo. Ok, obrigada. Queria fazer uma pergunta referente à questão do amparo que você percebe, né, de receber, na condição de receber o amparo. Nas suas pesquisas e estudos, por exemplo, com autores já de referência, tipo Pontes de Miranda, Norberto Bobbio, você vê ou você já percebeu um amparo específico, não digo só dessas personalidades, mas no momento em que você começa a expandir as suas ideias a partir da correlação ou ampliação da conscienciologia com as ideias que esses autores trataram. Você já passou por alguma experiência nesse sentido? Eu preciso fazer jus aos amparadores. Eu já percebi muitas coisas, até assim de teleguiamento em relação a livros. Por exemplo, de estar estudando vontade, abrir o livro do Pontes, vontade concludente, vontade inconcludente, vontade, 5 tipos de vontade. Abrir na página. 60 volumes ali na sua frente, você pega o livro certo. Então, eu acho assim, eu passei por inspirações muito fortes. Eu não sei se é pangrafia, mas é algo assim muito forte. Tipo, de sentar e a ideia vir toda em bloco. Várias coisas, assim, às vezes 60 itens ligados uns aos outros, aonde a ideia vem e o conscienciograma, eu vou abrindo o conscienciograma nas páginas com os atributos que eu preciso lançar ali, que tem a ver com aquela situação. Então, tem um amparo forte. Aí, especificamente quanto a autores que já estudaram isso no passado,
Eu tenho agora iniciado essa pesquisa. Eu estou atrasada nisso, mas eu tenho agora sim pesquisado o que autores poderiam estar fazendo, né, ligados a essa questão, porque eu acho que isso tem a ver com a minha holobiografia. O que já estavam estudando no passado, né? Por exemplo, a própria Malu já me inspirou para alguns, né? Montaigne. E você vê também a sua conexão, a sua afinidade com Balzac, e o fato naquele curso Heterocrítica de Obra Útil do Cristo Espera por Ti, o Balzac se fez acompanhar do Pontes de Miranda, não é interessante? Quando ele apareceu pela primeira vez, pós-de Soma, num evento, segundo o que o Valdo comentou, foi a primeira vez que ele apareceu pessoalmente. Eu sinto repercussão de energia só de mencionar o fato que a gente sente. E ele veio acompanhado do Pontes de Miranda, Balzac, e de Madame de Staël. E a sua conexão com o histórico do Cristo Espera por Ti, que você participou, inclusive, da sinopse conosco. Entende? Então, tem que ver essas personalidades também, né? Circunvizinhas, assim. Círculo literário de Madame de Staël, o círculo de Copé, e o Pontes está acompanhando Balzac. E também o Hércules Galó. Hércules Galó, ele teve um papel assim depois que eu me dei conta, mas ele me amparou em situações pontuais, e ele me falou, nesse acordo, 5 acordos, antes de eu conhecer Conscienciologia, mas situações assim que eram muito sérias, assim, que eu consegui fazer coisas que nem sei, não estava sozinha mesmo. Se eu tivesse sozinha, não teria feito. Coisas assim. Uma experiência riquíssima. Márcia, esse é o 4º verbete, não é isso? Não, segundo. Segundo verbete. Vou chegar no 4º. O 4º em breve, mas esperamos muito mais sobre esse tema, que realmente o para-direito não é um tema só para advogados ou pessoas profissionais do direito, é um tema para todos nós. Eu acho que é um tema para quem vive em sociedade, quem vive em comunidade, ou seja, para a evolução de uma forma geral. Então, a cultura do para-direito a gente precisa aprofundar. Ficamos aguardando, então, seus próximos verbetes. Muito obrigada. Eu queria agradecer aqui a todos que estiveram presentes, tertulianos, agradecer os teletertulianos também, a verbetógrafa, e agradecer a equipe também na infraestrutura para a realização dessa tertúlia. Então, vamos aos nossos comerciais. Obrigada, professor Loche. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença, 34. Perguntas presenciais, 35. E perguntas online, 6. Hoje teremos os seguintes recados. Nilma, sobre acoplamentário, e Cristina, sobre teáticas do CPC. Boa tarde. Aproveitando as abordagens sobre amparabilidade parajurídica, faço um questionamento. Você traz consigo, nesse momento, o seu Código Pessoal de Cosmoética? Pesquisa em CPC é o tema do próximo acoplamentário. O acoplamentário é laboratório grupal para incrementar ideias pesquisísticas. Convidamos você, interessado na sistematização do seu CPC, para participar do evento dos dias 8, 9 e 10. Com os epicons Everaldo Bergonzini e Cristina Aracaki. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Esperamos por você no acoplamentário. Obrigada. E continuando a questão do CPC, eu também gostaria de fazer um convite a vocês. No final do mês de novembro, no último final de semana de novembro, 29, 30 de novembro, 1º de dezembro, nós estaremos começando uma nova turma do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso tem como objetivo passar técnicas para que a pessoa possa elaborar o seu Código Pessoal de Cosmoética, implantá-lo e mantê-lo em dia, mantê-lo atualizado. Tá? É um curso com 2 módulos, eminentemente prático, em que entre um módulo e outro existe uma assessoria individual do participante com os professores do curso.
São apenas 12 vagas, então o primeiro módulo acontece nos dias 29 e 30 de novembro, 1º de dezembro, e o segundo módulo ocorre 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. Para mais informações, procurem a recepção do CAEC. E aí vocês já podem fazer um pacote, né? Façam um acoplamentário agora no próximo final de semana, em que vai ser tratada a temática do CPC, e no final do mês, mesmo para aqueles que já têm o seu CPC elaborado e queiram revisá-lo, atualizá-lo, implementá-lo, como aqueles que têm interesse em elaborar o seu CPC de maneira técnica, a gente deixa o convite para o curso. Mais informações na recepção do CAEC. Obrigada. Esse aqui é meu. Verbete de amanhã, fitoconvivialidade. Especialidade, conviviologia, verbetógrafa Marta Dreyer. Obrigados a todos pela presença e tenham uma boa tarde.